Muito obrigada pela sua audiência em casa, no trabalho. Hoje o assunto é cases de sucesso em aplicações de analytics e inteligência artificial para tomada de decisão. Quem traz o assunto para a gente é o LabData, o Centro de Excelência em Big Data e Inteligência Artificial da FIA, um núcleo bastante atuante na FIA, seja ele pela educação, seja porque a professora doutora Alessandra Montini, além de ser uma pessoa maravilhosa, uma professora muito premiada, tanto na FEA, na USP quanto na FIA, também uma pessoa que traz aqui para a gente muitos eventos e ações. Agora a gente vai iniciar a arrecadação de Natal, sempre é ela que está pela frente. A gente teve a arrecadação de Páscoa. Então, se você está aqui acompanhando a gente, já vai lá no LinkedIn da professora Alessandra, que essas ações já vão começar agora para o final do ano. Então, a gente traz os professores Tiago Santana, Caio Felipe, a Jéssica, analista de marketing, e todos eles aqui convidados do LabData FIA. Se você não conhece a FIA, eu vou falar um pouquinho da fundação para você. O meu nome é Fabiane e faço parte do marketing. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênio com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em AD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking no Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Nesses 40 anos, nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Você, no painel de controle, tem 2 campos de interação com a gente, um é através do chat, deixe ele para os seus comentários, e você tem o Q&A, se você quiser fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes, depois da apresentação a gente volta e vai interagir com você e os palestrantes. Apresenta para a gente o evento a professora doutora Alessandra Montini, apaixonada por dados e pela arte de lecionar, coordenadora dos cursos do LabData FIA, cientista de dados com carreira na Universidade de São Paulo, graduada e mestre em estatística aplicada pelo IME USP e doutora pela FEA USP, professora pesquisadora e orientanda na FEA USP, membro do Conselho Curador da FIA, parecerista da FAPESP e colunista de grandes portais de tecnologia. Boa noite, professora. São todos seus. Boa noite, Fabi. Boa noite, galera. Boa noite, Data Drover. Boa noite, todo mundo. São Paulo, 18 graus. Ai, que delícia. Tá uma noite maravilhosa aqui em São Paulo. Depois o Caio, diretamente de Brasília, vai nos contar um pouquinho como está o tempo aí. Estou muito feliz por vocês estarem aqui conosco. Os que não puderam estar, meus alunos que também estão em aula, grande abraço para vocês que vão assistir esse vídeo mais tarde e vão ter esse momento incrível de conhecer alguns cases de sucesso. É muito importante conhecer aquilo que dá certo, aquilo que funciona. Como eu sempre digo, não é? Analisar dados é uma habilidade que a gente desenvolve, é uma habilidade. Alguém nasceu sabendo andar de bicicleta, professor Caio Felipe? Não! Professor Tiago Santana, alguém nasceu sabendo dirigir Harley Davidson? Não! Professora Jéssica, nosso monstro sagrado do analítico. Alguém nasceu sabendo pilotar um Super Alitalia? Não, mas a gente desenvolve habilidades. Então, aqui nosso objetivo é contar para vocês algumas coisas interessantes que dá para fazer. Tem algumas coisas que eu consigo fazer no curto prazo, médio prazo, mas no longo prazo todo mundo pode ser feliz como nós, tá certo? Nós aqui do LabData somos um time muito feliz, não é isso? Somos jovens, temos conhecimento na ponta, adoramos artigo original, o livro que acabou de chegar, o software que acabou de chegar,
os PROCs novos, né? Professor Tiago fica, eu quero PROC novo, eu quero saber esse Python, essa machine learning. O Caio Felipe, então, misericórdia. Se ele não inova na semana, ele fala, não, eu não vou dormir enquanto eu não vou inovar. Então, estou muito contente por vocês estarem aqui, nos darem uma oportunidade de contarem um pouquinho. Então, como a Fabi falou, nos acompanhem nas redes sociais, se aproximem do LabData, porque teremos agora, a partir desse mês, vários eventos gratuitos, cursos gratuitos, um monte de atividade para tentar levar para vocês, não é? Um pouquinho de excelência, case de sucesso, e também nós vamos ter um dia tudo que deu errado, né? Case de fracasso, o que não fazer, o que não fazer, o que não fazer, porque, na verdade, é muito mais fácil dar errado do que dar certo. Muito mais fácil dar errado. Perdi o banco de dados, eu não fiz backup, eu peguei uma amostra completamente desequilibrada, eu treinei o modelo a errar. E tem muitas pessoas que tentam treinar modelo para acertar, mas o modelo só sabe errar. Enfim, são tantas histórias, são tantas emoções. Como a Fabi falou, é nosso anjo, né? A Fabi é nosso anjo, anjinho. Ela trabalha na firma, mas ela é um anjinho LabData também. No seguinte sentido, ela faz todas as nossas peças, as nossas comunicações, e como ela bem disse, esse ano já entregamos mais de 6 toneladas de alimentos. E daqui a pouquinho, semana que vem, já sai a nossa campanha de Natal. Quem puder nos ajudar a fazer uma doação, para que possamos, não é, Caio, Thiago e Jéssica, levar um pouquinho de conforto para a mesa desse nosso Brasil. Então, muito axé para vocês, pessoal, muita alegria. Espero que eu possa, assim, mandar, se eu puder mandar 10% da minha alegria para vocês, senão já vão ficar bombados, não vão dormir a noite inteira. Então, que Miguel Arcanjo passe na casa de vocês e leve muita axé. Então, para começar esta noite, eu vou pedir para o nosso super talento, professor Thiago Santana, para passar o nosso vídeo do LabData, porque nem todo mundo conhece o LabData, então eu gostaria muito de apresentar o LabData para vocês. Está contigo, professor Thiago? Boa noite, pessoal. Bom, eu vou ser um dos que vai falar um pouquinho com vocês aqui, mais para frente. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar aqui, então, agora o vídeo do LabData para vocês. A FIA, criada em 1980, é uma das principais e mais renomadas escolas de negócios do Brasil. Possui grande avaliação nos rankings nacionais e internacionais. O LabData é um laboratório de análise de dados. É um importante centro de ensino, pesquisa e consultoria nas áreas de estatística aplicada, analytics, Big Data e inteligência artificial. Nossos laboratórios contam com infraestrutura de ponta, equipamentos modernos e amplo espaço para troca de experiência e networking. O ambiente também é muito propício para que você consiga fazer interação. Todo intervalo eu ia jogar basquete. Os meninos jogavam ping-pong, né? Então eu ficava com as meninas jogando basquete. Então eu acho que assim, você está naquele momento de aprendizado. De repente você sabe que vai ter um momento que você vai descontrair, vai desconectar um pouquinho e voltar de novo. Então é bom, faz você se motivar mais. Nossos professores são fortemente capacitados e atuam no mundo corporativo, resolvendo problemas complexos e desenvolvendo grandes projetos. Durante esses 10 anos, formamos profissionais que atuam em diversos segmentos, líderes e reconhecidamente profissionais de destaque. Aqui no LabData, todas as aulas são práticas. Trabalhamos na resolução de problemas complexos, temos cases reais, sempre focada na tomada de decisão. O LabData foi pioneiro nos cursos de Big Data e Inteligência Artificial no Brasil. Hoje, trabalhamos com o desenvolvimento de profissionais e grandes corporações. Eu fiz esse curso lá em 2011, há 10 anos atrás. E, sem dúvida, foi um pontapé inicial para uma mudança de carreira que culminou depois com um doutorado na FEA USP. No LabData, desenvolvemos cursos para todas as fases da sua carreira, desde cursos de curta duração, cursos de pós-graduação e MBA em Estatística Aplicada, Inteligência Artificial e Big Data. Parabenizo a todos que fizeram parte do LabData nestes 10 anos e quero agradecer todos os alunos e todos os professores que me ajudaram e fizeram com que o LabData hoje fosse um dos maiores centros de excelência em Big Data e Inteligência Artificial do Brasil. A excelência do ensino do LabData está colaborando para o desenvolvimento de profissionais diferenciados e abrindo portas para suas carreiras. O que você está esperando? Venha fazer parte dessa história, seja um dos principais profissionais de mercado. Vem para o LabData, vem para a FIA!
Thiago, quanta gentileza, muito obrigada. Então, vamos começar a nossa noite com a professora Jéssica. Passar a palavra para ela, eu quero que você se apresente, conte um pouquinho da sua carreira, o que te levou a decidir ser uma cientista de dados. Você poderia ser uma engenheira, não é isso? Uma arquiteta, uma cientista da NASA, não. E ela resolveu ser uma cientista de dados. E hoje é uma cientista de dados muito renomada, muito consagrada, está fazendo um trabalho espetacular no mercado. A senhora poderia contar conosco um pouquinho da tua carreira e apresentar o teu case? Muito obrigada, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está por aí. Bom, como a professora Alessandra estava falando, meu nome é Jéssica. Atualmente eu trabalho no Nubank. Eu já trabalhei na Telefônica e na Natura. E aí, por que trabalhar com dados? Primeiro que dados é algo encantador. Então, a gente consegue trabalhar em todas as áreas. Como eu estou falando para vocês, eu saí de telefonia, fui para a indústria, agora estou em fintech. Então, aqui, como a professora Alessandra falou, as aulas são práticas. A gente tem alunos de várias áreas, colocando o conhecimento que é adquirido no dia a dia. Então, acho que esse é um grande diferencial do porquê ser cientista de dados. Porque ser cientista de dados é querer resolver problema, às vezes problemas bem complexos, e que nos ajudam a depois tomar a melhor decisão. Ou pelo menos a melhor decisão que a gente consegue com os dados que a gente tem em mãos. E aí eu vou começar a falar um pouquinho de toda a trajetória de como usar dados nas empresas, e eu combino com os cases de sucesso. Então, eu acho que pensando um pouquinho sobre por que ser cientista de dados, eu acho que a gente sai um pouco daquele só conhecimento empírico. Eu acho que é desse jeito, sempre foi assim. E aí, sempre foi assim é uma sazonalidade. Então vamos transformar essa frase em algum dado? A gente tem um dado que reflita isso, a gente consegue pegar esses dados e fazer um modelo e saber quando o cliente vai fazer churn. Então, começando com um case de sucesso, trabalhando em uma empresa, eu sabia qual a probabilidade do cliente com a característica A, B e C ser churn no próximo mês. Então, qual ação eu posso fazer com esses clientes, ou com esse grupo de clientes, né? Pensando sempre em personas, qual ação eu posso tomar para que esse cliente continue na minha base e eu não perca o cliente. Então, esse é um problema que a gente pode falar, é um case de sucesso que foi feito aqui pela gente. Um outro case de sucesso que eu gosto muito de comentar é sobre limite de cartão de crédito, o credit scoring, que todo mundo fala muito aqui. A gente tem aula de credit score com o professor Marcelo, que vocês podem, enfim, seguir eles também nas redes sociais, no LinkedIn, etc. E aí a gente faz, então, aqui exemplos práticos. Então, qual é o crédito que tal cliente deve ter de acordo com a idade que ele tem, com a faixa salarial que ele tem, e quanto a gente consegue ganhar enquanto empresa, quanto a gente consegue diminuir o risco enquanto empresa, quando a gente dá um limite correto para cada um dos clientes. Porque a gente pode falar assim, eu vou aumentar o limite para todo mundo porque eu sou uma pessoa legal. E aí, no final do ano, todo mundo fica inadimplente e aí não tem mais nem empresa. Então, assim... No final do ano, todo mundo está feliz, a empresa está feliz. Só que encerramos as portas também, né, professora? Não, tudo bom. Como é que a gente faz, então, para olhar o banco de dados que a gente tem, ver quais são as características dos nossos clientes, quais são os nossos clientes que têm menos probabilidade de gerar algum atraso, qual é o cliente que tem maior ou menor probabilidade, quais são as suas características e como que a gente pode, então, dar o melhor limite de crédito para cada um dos clientes, porque entregar o melhor produto para cada um dos clientes é também uma forma de cuidar deles. Então, não adianta só dar crédito se a pessoa não souber depois o que fazer com isso. E é um cientista de dados, junto com a pessoa de negócio, que vai saber fazer esse tipo de análise. Então, o que a gente sempre fala é Big Data na Big Mac, não é o mesmo para todo mundo, a gente precisa saber... Essa é uma frase da professora Alessandra, pessoal, acho que quase todo mundo que segue ela deve ter escutado essa frase. Que a gente tem que ter muito conhecimento do negócio, que é um trabalho conjunto de área de dados, área de engenharia e área de negócio, para que a gente consiga levar um case de sucesso até o final. Porque é isso, né? Para o case ser de sucesso, muitas vezes ele precisa ir para a rua, digamos assim, né? Ele precisa acontecer, ele precisa ter algum retorno. Então, o quanto esse case, o quanto essa iniciativa que a gente está levando em consideração vai trazer de retorno para a nossa empresa. Então, esses são dois cases que eu gostaria de falar, case de propensão a alguma coisa, então são cases mais comuns no dia a dia, é fácil a aplicação, é fácil a gente enxergar onde colocar. Outro tema que eu queria trazer para vocês, que inclusive foi baseado na última aula que eu achei muito legal, foi séries temporais, que é algo que se fala pouco normalmente,
mas que pode ser utilizado em vários cases de sucesso. E aqui, gente, eu vou trazer 2 cases de sucesso para cada um dos temas que eu coloquei na minha cabeça que eu achei que ia ser legal. E aí, enfim, por favor, falem sim ou não. Outros 2 cases de sucesso que eu acho legal é quando a gente fala de série temporal. Então, aqui eu estava discutindo um pouquinho antes quais são as características do cliente que vai fazer ele ser ou não um cliente defaultado, né? Um cliente inadimplente. Quais são as características do cliente que vai me fazer ele ser ou não um churn? Quais são as características do meu funcionário que ele vai pedir para sair da minha empresa daqui a pouco? Então, pensando num case de RH, por exemplo. Então, são essas coisas que a gente pode fazer. Acho que o Luiz fez uma pergunta no chat. Eu imagino que sim, Luiz. Não sei, mas enfim. E aí a gente tem, por exemplo, esse tipo de cases de sucesso. Outros cases de sucesso que eu gosto de só um trazer. segundinho, vai estar, viu, pessoal? Quem tiver algum compromisso precisa sair, fiquem à vontade. Nós vamos gravar e disponibilizar nas redes, tá? Amanhã já está disponível no canal do YouTube do Labdata. Fique à vontade, tá certo? Fique à vontade. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada a você, professora. E aí, outros cases de sucesso que eu gosto de trazer são cases de série temporal. Então, como eu estava falando, primeiro quando a gente vai falar de ciência de dados na prática, né? Então, quais são as características de um cliente que me faz ter tal ou tal característica? Quando eu estou falando de série temporal, eu estou pensando como que os dados de hoje impactam os dados de amanhã. Então, acho que quase todo mundo aqui já sofreu ligando na central de atendimento e ninguém atende, ou fica horas e horas esperando no telefone. Então, como é que eu faço para saber qual o número de pessoas que eu tenho que deixar lá disponível, para quando as pessoas ligam, eu não tenha uma espera muito grande, tenha um marketing negativo da minha empresa. Então, quantas pessoas, em compensação, se eu colocar pessoas demais alocadas, o quanto eu perco de dinheiro, porque tem pessoas lá sem precisar, né, sem ter demanda para elas. Então, como que a gente faz para equilibrar, então, o melhor número de pessoas alocadas de acordo com o dia da semana, de acordo com a data do ano, e aí, assim, a gente consegue melhor alocar os nossos pontos de atendimento. E aí, também, em casos de sucesso, falando sobre série temporal, eu vou trazer uma outra coisa que é quanto eu vou vender. A professora falando agora dos cursos, ou quanto de final de ano, Natal, Ano Novo. Quanto eu vendo a mais de luzinha de Natal em dezembro? Então, qual a sazonalidade que eu tenho na minha venda? Quanto eu vendo a mais de presente no Dia das Crianças? Quanto eu vendo a mais em Dia das Mães, qualquer outro namorado, era isso que eu queria lembrar. Então, como todas essas datas impactam no meu negócio? Como que eu sei qual estoque eu deixo? Porque eu não posso ter produto parado e eu também não posso ter falta de produto caso algum cliente venha até mim. Então, séries temporais ajudam muito para que a gente consiga trabalhar com esses cenários. E aí, por último, eu ia trazer também alguns cases de segmentação, que então, o que eu devo indicar para dada persona? De novo, eu vou falar sobre personas. Então, se você é um cliente que assiste Netflix, não trabalhei na Netflix, mas o modelo que eu usei foi exatamente do algoritmo da Netflix. Inclusive, tem muita coisa documentada, acho que vale a pena a gente sempre estar se atualizando, porque, como a professora falou, a gente tem um curso maravilhoso, a gente aprende muita coisa, a gente precisa estudar também, fazer os 2 paralelos, porque é uma área que muda com muita velocidade. O professor Thiago vai falar daqui a pouquinho, eu entendo que de Deep Learning, e aí ele vai falar como tudo isso muda todo o tempo agora. Tá falando besteira, professor? Não, eu vou falar especificamente sobre visão computacional, mas sim, é uma das áreas que talvez mais aplique esse tipo de técnica, então sim, você está correto. Então, como é que eu faço para indicar o melhor filme para aquele espectador? Então, a gente, o tempo inteiro, está dando dados para oferecendo os nossos dados, para as redes. Então, acho que também tem por isso a resposta de por que ser cientista de dados, né? Antes a gente não tinha essa quantidade de dados que a gente tem, a gente não tinha essa capacidade computacional que a gente tem hoje. Então, por que deixar de passar essa maré tão boa de oportunidades? Que a gente pode tomar decisões que levam a gente para um próximo nível. Então, aqui, qual é o produto que eu devo indicar para a professora Alessandra, para o Caio? Caio tem uma filhinha. Qual produto ele deve indicar? Ele deve estar comprando tudo, gastando todo o dinheiro dele com coisa de criança. Então, é a partir dos dados que a gente sabe o que indicar para o Caio. Então, o quanto a gente aumenta o número de vendas de uma empresa, sabendo o que indicar. O quanto a gente aumenta o número de horas que a gente fica em frente à televisão, quando o Netflix sabe o que indicar para a gente.
Então, são cases de sucesso que são aplicáveis no dia a dia e que fazem com que a gente melhore tanto a vida do cliente como da empresa como um todo. Então, acho que é por isso que eu penso em ciência de dados, é mais ou menos assim que eu vejo tudo isso. Esses são alguns cases que eu trouxe para dividir com vocês. Que bom, professora, que bom. Falou em séries temporais, né? Uma disciplina tão gostosa. Como é que eu projeto os dados ao longo do tempo? Tem que ter uma ciência, não é tão simples assim. E se você observar em ponto de venda, você vai notar que alguns produtos faltam, não é isso? E outros produtos sobram. Se o produto é perecível, estamos com uma complicação adicional, não é verdade? Então, o que seria o melhor dos mundos? Que possamos, né, que pudéssemos chegar num modelo tão preciso, com o estoque tendendo a zero. Já pensou que mundo ideal? Seria o meu sonho também de consumo, né? Que assim, eu adivinho que aquela pessoa vai naquele shopping, naquele supermercado hoje, o produto está chegando de manhã e durante o dia eu estou vendendo, né? Quer dizer, no ajuste fino. Então, agora, como eu tenho inteligência artificial, como eu tenho programas de fidelidade, penso que a série temporal vai ganhar bastante força. E, não pensando só em séries temporais, penso que a gente ainda pode cruzar uma variável que autoexplica no tempo com outras variáveis exógenas, não é? Então, como é que é a venda do panetone ao longo do tempo? A gente adora, né? Por que será que estou pensando em panetone? Não sei, hoje à noite eu pensei. Então, vamos vender chocotone ao longo do tempo. Então, eu posso vender chocotone pensando nos anos passados, como a professora Jéssica falou, mas também posso colocar variável do tipo quanto eu vou gastar em propaganda, qual é o preço que eu vou praticar, qual é o ponto de venda, qual é a localização. E o segredo de tudo isso não é colocar as variáveis e apertar botão, pessoal. Isso o robô também faz. É o delay. Então, se eu colocar a propaganda na segunda-feira, vai vender quando? Terça, quarta, quinta, sexta. É ciência para saber. Então, são várias variáveis defasadas no tempo, todas juntas e misturadas para fazer uma projeção. Então, assim, a coisa não é tão simples, mas também não é que não dá para fazer. Então, alguma pessoa me liga e fala, mas professora, quanto eu vou gastar com um time de cientista de dados, né? Quanto que eu vou gastar? Não, você não vai gastar, você vai ganhar. Você vai ganhar, você vai multiplicar, porque um time de ciência, além dele se paga tranquilo, né? E traz faturamento, trata um bom time de cientista de dados, né? Uma equipe interessante. Ela vai, além dela se pagar, assim, pessoal, nós estamos falando bilhões, né? Bilhões e bilhões de reais que estão na mesa. E as empresas que forem mais espertas, contratarem os funcionários mais bem qualificados, não é funcionário, pessoal, de banner. Eu sou um cientista. Não. Tem que ser true, né? Tem que ser um bom cientista de dados. Então, tá bom, professor, adorei que você falou em séries temporais. Poucos que falam, é uma matéria extremamente complicada, mas dá para ficar só para falar em séries temporais. Eu poderia ficar aqui um mês inteiro sem parar de falar, né? Obrigada, professora. Muito obrigada, muito obrigada. Agora, vamos para Brasília? Vamos para Brasília? Ótimo. Que tal ir para Brasília agora? O nosso galã de Brasília vai falar um pouquinho conosco. Eu gostaria de saber como está a temperatura em Brasília. Eu gostaria que o professor mais sério, eu tento ser simpática para ele tirar um sorriso. Tirei! Tento roubar o sorriso dele. O professor mais sério da escola. Se apresente para nós, por favor, e conte para nós algum case de sucesso, professor. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, professora Alessandra, Tiago, Jéssica, Fabi, já que todo o pessoal que está aí assistindo a gente também nesse webinar, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui nessa noite com vocês, para a gente debater um pouco esse tema tão atual e tão importante, né? Como a Jéssica já começou a trazer de uma forma tão legal para a gente aí. Como a professora Alessandra falou, né? Eu moro em Brasília. Aqui em Brasília, como sempre, quente, né? Clima quente e seco. De vez em quando faz um friozinho, mas continua seco do mesmo jeito. Mas a gente vai levando. Agora está até um tempo mais nublado, assim, mais tranquilo. Bom, como me apresentando um pouco, né? Eu tinha até preparado um bannerzinho, só que eu tive um problema aqui técnico com o meu computador. Tive que trocar de computador na hora e não consegui trazer aqui, né? Mas, enfim, eu tenho 28 anos,
eu sou formado em estatística pela Universidade de Brasília, aqui pela Universidade Federal de Brasília. Me formei no ano de 2014, né? E já tenho algum tempo aí, então já vão fazer aí 8 anos, praticamente, que eu estou formado. E nesse tempo eu tive algumas experiências, né? Eu trabalhei um tempo no setor público e atualmente estou trabalhando no setor privado, né? O setor público é um setor muito forte aqui em Brasília e quando eu me formei, eu comecei trabalhando no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aqui em Brasília. Trabalhava principalmente com dados relacionados à economia, né? E depois disso eu trabalhei um tempo no Senado Federal, e lá no Senado eu trabalhei dentro do Instituto de Pesquisa do Senado, comecei dentro do Instituto de Pesquisa, trabalhando com pesquisa de opinião, basicamente, e com uma parte de análise estatística em cima dos dados dessas pesquisas de opinião que a gente fazia. Eu vou trazer, inclusive, um case que eu acho muito legal, que a gente aplicou lá no Senado aqui para vocês. E depois desse tempo no Senado, como dentro do Instituto de Pesquisa, foi criada uma equipe de ciência de dados lá dentro do Senado, né, e eu assumi a coordenação dessa equipe. Então, eu trabalhava como coordenador da equipe de ciência de dados, com toda a parte de estruturação da ciência de dados lá dentro, né, de trazer insights, trazer relatórios, a gente conseguir trazer decisões, a gente conseguir trazer relatórios e decisões baseadas em dados para fomentar ali a parte de votação de senadores, sabe? A gente tentar trazer um pouco daquilo que são os dados mesmo, daquilo que são os dados da população, daquilo que é o interesse geral, para mostrar isso, para ver se a gente conseguia ter os senadores votando pautas legislativas baseadas em resultados de dados, né? Era bem legal também. Depois disso, eu fui para a Market Data, que é a empresa que eu trabalho atualmente, né? Então, atualmente, eu sou cientista de dados sênior na Market Data, é uma empresa de marketing e consultoria em São Paulo, uma empresa bem conhecida também no mercado, trabalha com diversas grandes empresas aí, né? A gente atende diversos grandes clientes com os mais variados tipos de case dentro desses clientes. E desde setembro, então desde 2020 eu estou na Market Data, desde março de 2020, vai fazer 2 anos daqui a alguns meses. E desde setembro de 2020, um pouco mais de um ano, que eu sou professor no Lab Data, nas disciplinas de Analytics, né, dentro dos cursos de pós-graduação, de MBA, e dos cursos de extensão também, alguns cursos de extensão, né. E, então, não me alongando muito, né, trazer um pouco dessa questão dos cases, né. Então, eu pensei em falar basicamente sobre 3 cases de sucesso aqui. Um assunto dentro da Market Data, né? Eu trabalhei, como a gente trabalha com consultoria, eu trabalhei em diversas áreas, e essa já quero trazer para vocês, que é uma grande vantagem da nossa área de ciência de dados, né? O cientista de dados, ele consegue se envolver em diversas áreas. O cientista de dados não fica preso a uma coisa apenas. O cientista de dados nunca pode parar. O cientista de dados sempre tem para onde se desenvolver, sempre tem algo novo para fazer, né? E isso é bem interessante no nosso dia a dia, porque a gente consegue, tanto dentro da mesma empresa, quanto participar, igual eu participo numa empresa de consultoria em diversos setores, quanto dentro da mesma empresa mesmo, quem trabalha em uma empresa fixa, como a Jéssica trabalha, por exemplo, consegue trazer cases aí de diversos tipos, aplicando ciência de dados, né? Isso é muito legal na nossa área. Foi uma das coisas que fez eu escolhi estatística lá no início da minha graduação, né? Quando eu comecei a minha graduação com 15 anos, eu escolhi estatística justamente por isso, né? Por ter essa possibilidade ampla ali de trabalhar em diversas áreas. E dentro da Market Data, nesse período, eu trabalhei em um projeto numa empresa do setor aéreo, que eu vou trazer aqui para vocês um pouco desse case de sucesso que a gente teve lá. Trabalhei numa empresa do setor financeiro, voltada para cartão de crédito, onde eu vou trazer outro case. Atualmente, eu estou trabalhando na área de crédito, em uma empresa do setor de agronegócios, né? Você vê um setor totalmente diferente. A gente saiu aqui de aviação para financeiro, agora eu estou na parte de agronegócio e crédito ligado. Então, a gente consegue ter todo esse conjunto, né? Essa amplitude aí no nosso desenvolvimento. Então, vou trazer um case do setor financeiro, vou trazer um case do setor aéreo, e vou trazer um case da época que eu trabalhava no Senado,
que é um case bem interessante, que é um case bem voltado para a área social. Eu acho que foi um negócio que fez um barulho, assim, bem legal lá dentro e que teve resultados positivos, assim. Então começando pela parte financeira, né, mais fresco ali, lá dentro eu trabalhava voltado dentro de uma empresa de cartão de crédito, né, trabalhava voltado para a área de CRM. CRM é a parte de contato, né, o marketing voltado para o cliente. Com toda a parte de contato com o cliente, toda a parte de oferecer produtos, toda a parte de fazer com que esse cliente use mais o seu produto, de fazer com que esse cliente esteja mais engajado com o seu produto. Então, e tudo isso pensando, né? Todo case que a gente fala, a gente está pensando no resultado. O que é um case de sucesso? É um case que lá na frente vai acabar trazendo um resultado financeiro para a empresa que você está trabalhando. Isso é um ponto que é meio óbvio a gente dizer, né? Mas toda empresa, ela trabalha, é claro que toda empresa tem as visões, tem visões sociais, tem visões de pessoas, e algumas empresas, como a empresa que eu trabalho mesmo, tem uma visão sensacional sobre pessoas, acolhe as pessoas muito bem, assim, se preocupa muito com a parte social, com a parte de saúde mental das pessoas, que é tão importante no dia de hoje, mas é claro que toda empresa tem um objetivo financeiro ali por trás dela, né? E então, nessa parte do CRM, a gente costuma dizer, na parte de marketing para clientes, a gente tem um histórico ali que a gente chama de ciclo de vida do cliente, né? E esse ciclo de vida, ele passa por fases, né? Entende-se, quando um cliente entra na sua empresa, ele tem várias fases. Primeiro que você tem uma fase que a gente chama de aquisição, uma fase que você precisa captar esse cliente, que você precisa trazer esse cliente para perto de você. Depois dessa fase de aquisição, a gente tem uma fase que a gente chama de experimentação, que é uma fase, o cliente chegou para você, você começa a entender quem é aquele cliente, você começa a apresentar o seu produto, você começa a trazer o que o seu produto vai gerar de valor para ele, né? Temos uma fase chamada de manutenção, que é a fase mais importante, assim, quando aquele cliente está com você e você consegue manter esse cliente, fatalmente você vai conseguir resultados. Então, você fazendo a manutenção do seu cliente, você vai ter resultados em cima disso, né? E depois dessa fase de manutenção, nós temos uma fase chamada recuperação, né? Que são aqueles clientes que deixaram a sua empresa, aqueles clientes com os quais você tinha um relacionamento, que usavam o seu produto, e aí isso pode voltar para qualquer área, não só para a área de cartão de crédito, pode ser para a área de varejo, pode ser para uma área bem ampla, né? Para diversas áreas, e tem aqueles clientes que deixaram de usar o seu produto, que é o momento que a gente chama de uma fase de recuperação. E um entremeio entre essa fase de manutenção e a fase de recuperação do cliente ali, é um momento que a gente chama, até a Jéssica começou a trazer para a gente, do cliente que ele entra num momento de propensão a churn, que a gente chama ali, né? O cliente que você está mantendo, mas chega um momento que por algumas características, e aí a gente entra numa aplicação clara aí de analytics, né? E de inteligência artificial também, com a parte de modelagem, e que é essa parte da construção de modelos de churn. A gente começa a ver por características daquele cliente, por perfil daquele cliente, por tipo de consumo que aquele cliente faz, a gente constrói um modelo que classifica aqueles clientes dentro de probabilidades e diz, olha só, o Thiago tem mais probabilidade de deixar de usar o seu produto do que a Jéssica, por exemplo. E aí você consegue fazer ações mais assertivas utilizando esse projeto. Então, a gente construiu, lá nessa empresa onde eu trabalhei do setor financeiro, um modelo de churn, buscando entender quem eram aqueles clientes que estavam mais propensos a deixar de utilizar aquele cartão de crédito, né? Que na parte do cartão de crédito, o cartão não deixa de existir. Ele pode ser cancelado, né? Ou o cliente pode simplesmente deixar ele de lado e não usar mais. Então, essas duas características a gente entende como churn lá dentro. E a gente conseguiu, por meio desse modelo, ranquear os clientes e pegar um percentual de clientes que a gente viu que estava mais propenso a churn e fazer ações específicas voltadas para esse cliente. E como que a gente mediu os resultados dessas ações? A gente separava um grupo de controle que não participava dessas ações para a gente validar e avaliar como que estava sendo o desempenho das ações que a gente estava fazendo com aqueles clientes, e a gente percebeu que a gente conseguiu ter um ganho percentual ali bem interessante, e que no final gerou aí alguns
dígitos de faturamento incremental para a empresa, com clientes que deixariam de utilizar o cartão e com aquelas ações que foram tomadas em cima deles que eram mais propensos, eles continuaram utilizando o cartão, né? E qual a importância disso tudo? Manter o cliente na fase de manutenção. A gente costuma dizer no CRM que as fases mais caras para uma empresa são as fases de aquisição e e recuperação, né? Você adquirir um cliente acaba sendo caro e você recuperar um cliente também é caro. Acaba sendo mais barato, entre aspas, e te gerando mais resultado, você conseguir manter os clientes que você tem. Claro que a gente sempre pensa em adquirir mais, em recuperar mais, mas a gente manter os clientes que nós temos e fazer com que esses clientes tenham um relacionamento maior ainda com a sua empresa, com certeza traz resultados positivos. Então, esse foi um case de sucesso que a gente usou, que a gente teve. A gente fez esse grupo de controle, né? Levamos para a diretoria da empresa ali um resultado de faturamento incremental que estava trazendo esse modelo e todo mundo ficou bem feliz com essa parte, né? Um segundo ponto que eu quero trazer, né? Trazendo um caso do setor aéreo, né? Indo para um lado completamente diferente, vamos literalmente voar para o outro lado aqui agora. Então, a gente construiu lá dentro, né? Eu construí de ponta a ponta assim, um modelo, pensando no seguinte: a empresa chegou com um problema falando, olha, eu preciso ter algum indicativo, algum indicador de que as minhas emissões de passagens estão dentro de um controle. Elas estão controladas. Eu não estou tendo, por exemplo, eu preciso ter um sistema que me dê alertas. Basicamente, essa construção foi um sistema de alertas, que a gente chamou assim, né? A gente nomeou dessa maneira, que ele dava alertas se em um determinado momento, em um determinado dia, ou em um determinado momento daquele dia, é dado um alerta se, por exemplo, eu tenho um número de emissões esperadas, isso para um determinado trecho aéreo. Por exemplo, se eu pegar um trecho de Brasília para São Paulo, do aeroporto de Brasília para o aeroporto de Congonhas, por exemplo. Eu criei um modelo que a gente conseguia trazer um valor esperado de quantas passagens seriam emitidas. Então, vão ser emitidas para esse trecho nesse dia, entre 10, no mínimo 10 e no máximo ali a expectativa de 50, por exemplo. Estou jogando valores bem baixos aqui só para exemplificar melhor. Mas então eu tinha uma expectativa de emitir entre 10 e 50 passagens. Então, em qualquer momento do dia, e isso eram mais de 250 trechos rodando ali naquele modelo, a gente construiu um conjunto de regras, e aí baseados em modelos de controle estatístico de qualidade, junto com alguns outros modelos que a gente utilizou aí, que a gente foi implementando, simplesmente fomos criando mesmo, implementando, testando, e aí entra um outro ponto que eu queria destacar, que é a interação entre o cientista de dados e a pessoa da área de negócios, e a pessoa da área específica, né? O cientista de dados coloca a mão na massa, tem ideias, modela, traz resultados ali, mas é essencial que tanto o cientista de dados entenda do negócio, quanto ele tenha, e esse entendimento não precisa ser tão amplo, né? Você precisa buscar um entendimento, pelo menos básico, daquilo que você está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter uma pessoa especialista daquela área ao seu lado, como a gente tinha na construção desse modelo, pessoas especialistas em aviação, nessa parte de passagens aéreas, que traziam alguns insights, algumas características que foram importantes para a gente construir essas regras, né? Então, a gente conseguiu, resumindo, construir um modelo que dava um limite inferior e um superior de emissões de passagens, né, para aquele determinado dia e aquele determinado trecho, e com base nisso, era feito esse acompanhamento ali, e se em algum momento do dia esse limite, o número de emissões de passagens para aquele trecho ultrapassasse o limite superior, rodando lá num Power BI integrado, e é dado um alerta se ultrapassasse aquele limite. Fala assim, olha, eu espero emitir no máximo 50 passagens desse trecho, emitir a número 51. Ele emitiu um alerta dizendo, olha, vai lá dar uma olhada porque pode ter algum problema. Sei lá, alguém cadastrou algum preço errado, apertou um botão errado ali, fez alguma coisa, então está emitindo demais porque o preço está errado, está muito barato, algo do tipo. Ou então, se eu não alcançasse o limite mínimo
de emissões naquele determinado dia, né? Se eu não alcançasse o limite mínimo naquele determinado dia, no dia seguinte era dado um alerta que não foi alcançado aquele limite mínimo de emissões de passagens no dia anterior, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Deu um sinalzinho de conexão instável Perfeitamente, aqui. Caio. Ah, tá ótimo. A internet está instável. Ótimo, então vamos continuar. Vídeo, mas então, o que acontecia? Ok. Então, o que acontecia? Qual é o up desse sistema, né? É conseguir identificar esses possíveis problemas, né? De conseguir identificar esses possíveis problemas. Dentro disso, a gente implementou dentro do modelo algumas janelas que pegavam possíveis alterações ali no comportamento, ou seja, se eu tenho um determinado comportamento, por exemplo, muito por causa desse período de pandemia, que é algo que mudava o tempo inteiro, fecha aeroporto, abre aeroporto, pode viajar, não pode viajar, então é algo que hoje você está emitindo muita passagem, amanhã você pode não estar emitindo nada. Então, a gente teve esse momento, então a gente conseguiu adequar regras dentro desse modelo, que essas janelas, elas iam se adaptando também aos momentos, isso ficou bem legal. E tanto aos momentos quanto ao dia da semana também, que pode ter diferença de emissões. Então, por exemplo, a pessoa consegue identificar se tem algum tipo de problema que pode gerar um prejuízo ali, e pode ver também oportunidades de melhorar seu faturamento. Em que sentido, por exemplo? Nós vamos ter, por exemplo, agora no final do mês, a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras lá no Uruguai. Olha só, a professora Alessandra é palmeirense, e eu sou flamenguista, e nós vamos disputar essa final lá no Uruguai. O que acontece? Chega um momento... Acontece que o Palmeiras ganha. Não, de jeito nenhum. Vamos deixar essa oportunidade de lado aí. Mas olha só, esse sistema é capaz de identificar se em algum momento, quando se decidiu a final e se marcou a data ali, ele é capaz de identificar, por exemplo, se muitas pessoas começaram a buscar passagens com destino para Montevidéu. E aí as pessoas veem, olha, eu esperava ter ali uma venda de 30 passagens para Montevidéu e eu já estou tendo 40, 50. Então a empresa consegue olhar e falar, olha, se tem esse tanto de gente querendo passagem para Montevidéu, eu posso colocar um valor maior e trazer um lucro maior para a minha empresa com isso. Né? Tanto que se você olhar hoje a passagem para Montevidéu na semana desse jogo, ela é 3, 4, 5 mil reais, 2 semanas antes e 2 depois é menos da metade do preço. Então, você consegue identificar coisas desse tipo também. E esse case ele foi tão marcante assim que depois ele foi replicado lá dentro da empresa para outros segmentos, né? A gente começou com emissão de passagens, depois eles replicaram para a parte de busca de passagens, né? E estão replicando para uma terceira área dentro da empresa também. Então, acho que foi um case bem de bastante sucesso, que é medido por isso também, né? Um case que é replicado, geralmente, ele é um case de sucesso, né? E para a gente fechar bem rapidinho, eu vou trazer uma questão do setor público e um assunto bem social. Foi bem interessante, assim, que a gente trabalhou, né? Lá no Senado, no Instituto de Pesquisa do Senado, é feita uma pesquisa a cada 2 anos com o tema de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a cada 2 anos é feita uma pesquisa de opinião nesse tema, com mulheres brasileiras, né? E dentro dos resultados dessas pesquisas que a gente ia analisando, a gente identificou 2 problemas, assim, né? Um problema que é a violência em si, o fato da mulher sofrer violência, e que é um problema que tem sido bem mostrado aí, né? E são feitas várias campanhas para a gente tentar superar esse problema. E um segundo problema que a gente encontrou foi que, dentro da pesquisa, a gente tinha uma questão com as mulheres que sofriam violência, que diziam ter sofrido violência, né? Que davam essa resposta, onde era perguntado que tipo de atitude ela tomava em relação a essa violência, né? E um grande percentual aí, acima de quase 40%, se eu não me engano, respondia que não fazia nada, entre buscar ajuda da família, buscar ajuda da polícia, buscar qualquer tipo de ajuda, tinha um grande percentual que respondia que não fazia nada.
em relação a essa violência sofrida. Então, a gente ajustou 2 modelos, né? Nós trabalhamos com modelos de regressão logística na época, que é um modelo estatístico, né? E nós trabalhamos 2 modelos, um para identificar fatores associados ao risco da mulher sofrer violência, trazer que fatores aumentavam essa chance, esse risco da mulher sofrer violência, e um outro modelo pensando onde a gente buscou identificar os fatores que faziam com que a mulher que sofreu violência não denunciasse essa violência, né? E aí nós trouxemos alguns resultados bem interessantes, alguns insights ali, alguns resultados sobre esses porquês, e construímos um material, levamos aos senadores, né? Levamos ao plenário, isso foi discutido em plenário no Senado, algumas senadoras que têm essa pauta levaram e trouxeram bastante enfoque nisso, e com base nesses resultados foi criado um órgão lá dentro do Senado chamado Observatório da Mulher contra a Violência, que busca agregar dados de várias fontes relacionadas a esse tema, para buscar, de alguma maneira, ajudar com que essa análise de dados e esses resultados que são tragam alguma diminuição desse fator, né? Uma diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, acho que foi um case de bastante sucesso por a gente ter conseguido levar isso adiante lá dentro, por ter sido criado um órgão lá dentro, né? Um setor dentro do Senado voltado justamente para isso, para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, foi um case que foi bem legal a gente trabalhar e que acho que foi um case de bastante sucesso também. E é isso, encerro aqui. Perguntas, dúvidas, vocês podem ir mandando, que qualquer coisa no final a gente abre um tempinho para responder. É isso aí, professor. Ao final a gente responde. Obrigada, gostei bastante. E principalmente saber que o senhor está ajudando uma causa para as mulheres, né? Muito bom. É muito difícil, né? Enfim, isso é gerar valor. Gerar valor não necessariamente é ganhar dinheiro, não é? Ao final do ano a empresa fatura mais. Não! Localizamos uma criança perdida na rua, nós geramos valor, né? Impedir qualquer tipo de violência, qualquer tipo, não é? Contra uma criança, contra o idoso, contra as mulheres, qualquer tipo de ser humanos e animais, geramos valor. Isso é muito importante, porque algumas pessoas pensam que o cientista de dados fica o dia inteiro trabalhando para a empresa faturar mais. Não! A gente até trabalha numa entrega, não sei se é para a empresa faturar mais, penso que o cientista de dados trabalha para encantar cliente, né? Como a Jéssica falou, eu trabalho num banco, mas não é para ficar empurrando produto o que o cliente precisa. Então, ela trabalha para detectar uma oportunidade, tá? Então, é um pouco disso que o professor Caio falou. Obrigada pelo depoimento, adorei, como sempre, né? O senhor deu um show. E agora vamos passar para o monstro sagrado do Deep Learning. Ele é um cientista de dados do Labdata, #Labdata. Ele é um cientista de dados nosso, do Labdata. Então, eu tenho muito orgulho, viu, Jéssica, em ter um cientista de dados aqui conosco, do Labdata. E agora ele vai contar um pouquinho alguns cases. E, ao final, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas para esse pelotão de elite, fique à vontade, que eu duvido que eles não respondam, né? Pode ser que um não consiga, mas se eles juntarem esses superpoderes, responderam. Não, estou brincando, eles respondem com tranquilidade qualquer pergunta. Professor, está contigo. Boa noite, gente. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado a todos por estarem aqui. Boa noite essa noite aqui, pelo menos em São Paulo, meio fria, né? Então, agradeço muito a participação de todo mundo. Eu vim aqui falar um pouquinho, para encerrar aqui, sobre uma área chamada divisão computacional. Confesso que de todas as áreas aí desse universo de modelagem, machine learning, ciência de dados, enfim, né, vários nomes aí, é a que mais me encanta, é a área que eu venho trabalhando já há muito tempo, há mais de uma década aí, né, então vim falar um pouquinho para vocês sobre o que é e o que dá para fazer com isso, né, e por que eu acho que é uma área importante e que se torna mais importante ainda ao longo do tempo, nas aplicações que a gente tem no dia a dia. Então, falar um pouquinho aqui sobre a área de visão computacional. Peço desculpa se eu chover alguma coisa no molhado aí, dado que os colegas já falaram um pouco, só recapitular aqui brevemente, tá? E ao falar, então, sobre essa área de visão computacional, obviamente que a gente tem bastante intersecção, né, com aquilo que se chama de inteligência artificial, né, e com outras áreas, né, mais até abrangentes, por exemplo, de analytics, né. E quando a gente fala desse mundo de analytics, de inteligência artificial, né, de machine learning, né,
tem alguns problemas que a gente consegue resolver, né? Eu digo que esses problemas que a gente consegue resolver são genéricos, tá? Mas não genéricos do ponto de vista depreciativo, são genéricos no sentido de que as ferramentas que a gente usa para resolver eles, né, são muito versáteis, então elas podem ser aplicadas aí de forma ampla, né? Você consegue usar o mesmo tipo de estratégia, de ferramenta para resolver um problema na área da saúde, na área financeira, na área agrícola, e sei lá mais quantas áreas a gente pode imaginar para resolver, certo? Então, o que que acontece quando a gente fala desse mundo de não só inteligência artificial, mas de analytics, né? A gente consegue resolver, na minha humilde opinião aqui, 3 grandes tipos de problemas, tá? E a gente vai focar num deles hoje aqui, né? Um dos problemas que a gente consegue resolver, gente, é tentar entender algum histórico de alguma coisa, né? Então, a gente consegue lá com as nossas ferramentas de análise, né? E aí existem diversas, né? Existem linguagens de programação, tipo R, Python, existem ferramentas comerciais, tipo Tableau, Power BI, e por aí vão, mas todas elas conseguem fazer coisas do tipo estudar o passado de algum processo, de algum fenômeno, né? E entender melhor ele. Então, quando você estuda o passado de algum fenômeno, entende ele melhor, você consegue descobrir gargalos, problemas, partes do processo que às vezes não serve para nada, né, que você pode descartar ou substituir por outra que sirva alguma coisa, né? Por exemplo, imagine que você tem que fazer algum tipo de processo, né, de autenticação de usuário, que é uma coisa importantíssima e que tem que ser levado extremamente a sério. Pode ser que no meio, né, de diversos processos desse tipo de autenticação, você descubra que algumas partes, né, não sejam tão relevantes assim. Por exemplo, o usuário forneceu um dado que às vezes nem ele mesmo sabe, né, aqueles números de documentos muito exóticos, sei lá, o título de eleitor, né, eu malemar consigo lembrar meu CPF, que dirá meu título de eleitor, eu não sei onde é que ele está na minha casa, que dirá saber o número dele, certo? Então, às vezes, monitorando esse passado, esses processos, né, a gente identifica ineficiências e melhora isso para frente, né? A segunda grande aplicação desse universo de analytics, na minha humilde opinião, é entender o que está acontecendo aqui agora, né? Se aconteceu ou está acontecendo aí um incêndio, né? O Caio relatava muito bem sobre os alertas na questão das aeronaves, das vendas de passagem e tudo mais, né? A gente sabe que todo processo, todo sistema, todo software, né, tem falhas, tem bugs, tem erros, e uma hora vai dar algum problema ou outro, né? Nenhum software está ileso a isso, não existe, a gente tem que tentar mitigar ao máximo, mas vão acontecer. E quando acontecer, é muito bom que a gente tenha alertas para saber que isso está acontecendo. Então, parou o meu sistema, eu não estou conseguindo fazer nenhuma transação monetária, ninguém está conseguindo se logar na minha plataforma, né? Então, você consegue, através de ferramentas de análise, também monitorar isso, né? Você tem ferramentas que, em tempo real, vão te falar, ó, pegou fogo aqui, né? Deu um incêndio aqui, vamos lá consertar. Isso acontece na vida e é muito bom que a gente saiba antes do que depois, né? Quanto mais tempo isso fica, pior é. E a terceira abordagem, né? A gente falou a primeira mais no passado, a segunda mais no presente, e a terceira mais no futuro, se é que se pode dizer assim, né? É o que muita gente comentou aqui hoje, é um pouco do que eu vou falar também, né? Que é tentar fazer previsões de alguma coisa que vai acontecer aqui. Então, por exemplo, a Jéssica falou sobre prever se uma pessoa vai ou não honrar uma certa dívida, né? Prever inadimplência. A gente também falou sobre prever churn, né? Que é se um cliente vai continuar sendo seu cliente ou vai optar por ir para outro serviço, ou que seja cancelar o seu serviço, não ter mais aquele tipo de serviço, né? E assim por diante. Nesse tipo de fenômeno, também a gente pode usar ferramentas de analytics, e aqui sim entram, né, os nomes talvez mais chiques, vamos dizer assim, né? Que são os nomes de inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? Que são ferramentas para fazer isso, né? E como é que essas ferramentas fazem isso a grosso modo? Bom, elas fazem isso a grosso modo esperando, né, que o mundo continue seguindo mais ou menos o padrão que se segue normalmente. Como assim? Bom, se você tem lá uma empresa que empresta dinheiro para outras pessoas, né, tem cartão de crédito, ou você tem uma empresa que fornece algum serviço de telefonia, de vendas, um serviço de streaming, que seja, né, você tem dados históricos ali que reportam o acontecimento de vários fenômenos. Por exemplo,
No caso da empresa do setor financeiro, você tem dados históricos ali onde houveram pessoas que tomaram certo crédito e honraram a dívida, outras pessoas não pagaram, né? Você teve inadimplência e teve clientes adimplentes, né? E no caso da venda de um produto, você tem gente que contratou o seu produto e que eventualmente deixou, né, de renovar a assinatura ou de comprá-lo novamente, né? Ou seja, houve churn. Assumindo então que os fenômenos vão se manter razoavelmente estável, né? A gente pode então, com base nesse histórico, né, tentar entender padrões que nos ajudem a ter uma boa ideia do que deve acontecer no futuro. Como é que isso é feito? Bom, isso é feito tentando descobrir algum tipo de relação entre informações que a gente tem de antemão e alguma coisa futura. Sei lá, vamos imaginar um caso hipotético aqui sobre tentar prever o churn, né? Tentar prever que alguém desistiu do seu produto e foi para outro concorrente ou largou mão daquele produto, né? Em geral. Bom, você pode, por exemplo, tentar relacionar como é que está o status de uso dos seus clientes, para o qual você sabe que houve ou não churn, com o churn que aconteceu com eles após alguns meses. Então, você vai na sua base histórica, volta um ano para trás, né? E vê lá quantos acessos o meu cliente tinha na minha plataforma, ele realmente usava bastante, ele usava um serviço ou usava vários, quanto tempo ele passava ali por dia, por mês. E você tem ali, se 6 meses depois ele continuava o seu cliente ou não, né? Então, você pode ali tentar construir um modelo que relaciona aquela informação que você vai ter de antemão sobre os seus clientes aqui agora, estão usando? Quantos produtos eles acessam? Eles entraram na minha plataforma na última semana? Com algo no futuro. Quando você está bem lá no passado, você tem já, né? O passado, muito passado, e o que aconteceu depois dele, né? Então, um modelo de machine learning, né, de deep learning, aí ele faz essa relação. Ele tenta descobrir se, com base naquelas informações que você tem de antemão para o histórico, e vai ter de antemão aqui, hoje e agora, o que aconteceu lá na frente. Uma vez que você constrói um modelo desse, experimenta bem com ele para ver se ele parece robusto, você coloca ele para rodar em clientes, né? Ou em situações em que aquele evento futuro, por exemplo, não se consolidou ainda. E com base naquilo, você, então, tem uma ferramenta que te dá uma chance, uma ideia, uma boa estimativa do que deve acontecer no futuro. Com base nisso, então, você pode tomar decisões, né, para melhorar os seus processos. Por exemplo, você descobre que uma pessoa parece que vai deixar de usar o seu serviço mês que vem, você contacta ela, vê o que está acontecendo, tenta melhorar, tenta resolver algum problema se ela estiver tendo esse problema. E assim você evita que você perca clientes, por exemplo, né? Então, falando sobre isso aqui tudo, a gente pode dizer que essa partezinha nossa aí, né, do mundo de analítica que está preocupada em tentar prever alguma coisa no futuro, tá? Não é uma bola de cristal, mas ela tenta inferir ali com base no que já aconteceu, né, o que deveria acontecer no futuro, se tudo continuar igual, né? A gente pode dizer que essa área aí, ela tem aí vários nomes dentro dela, né, e que há uma certa hierarquia entre esses nomes, né? No princípio existia uma área que tentava fazer isso e muito mais, para ser honesto, né, que ainda existe, né, chamada de inteligência artificial. Só que essa área era bastante ambiciosa, né, no sentido que eles já queriam começar resolvendo o problema todo, né? Queria se começar criando algum tipo de software, algum tipo de ferramenta, né, que replicasse o que o ser humano fazia, né? E veja bem que essa tarefa não é nem um pouco fácil, né? Com o passar dos anos, foram surgindo algumas outras áreas, algumas sub-áreas da inteligência artificial, que às vezes eu gosto de dizer que era um pouco mais pé no chão, né? Queria um objetivo mais modesto, uma coisa um pouco mais focada, né? Mais tranquila de se fazer, e assim surgiu a área que a gente chama hoje, né? Que é tão famosa, né? A gente chama de machine learning, que é uma área que se preocupa em resolver um problema específico. Por exemplo, tentar prever uma inadimplência, tentar prever a compra de um produto, né? Tentar prever o churn e assim por diante. E dentro dessa área de machine learning, né, surgiram um grupo de técnicas, né, baseadas em redes neurais artificiais, que são chamadas de deep learning. Então, a gente tem mais ou menos essa hierarquia. A inteligência artificial é o topo, lá dentro existe machine learning, e um tipo específico de técnica de machine learning é chamado de deep learning, né?
A gente, normalmente, na prática, no dia a dia, a gente estuda muito, né, Machine Learning e Deep Learning, porque eles têm umas aplicações muito, muito, muito importantes na nossa indústria, nas empresas, nas organizações que a gente tem hoje em dia, né? O Caio e a Jéssica anunciaram várias delas, então tentar prever se a pessoa vai continuar lá, tentar prever algum tipo de demanda, né, de produto, tentar saber quantas passagens a gente poderia ter para alocar melhor aeronaves, quantos interesses em passagem a gente queria ter para alocar aeronaves, e assim vai, né? E essas ferramentas, por serem uma ferramenta agnóstica ao domínio, vamos dizer assim, né? Elas não serem algo específico do universo de crédito, de indústria, de e-commerce ou coisa do tipo, elas podem ser usadas para qualquer problema que você queira relacionar uma variável histórica ou um monte delas com algo futuro. Dentro desse universo todo, né, onde a gente quer fazer previsões, fazer inferências a partir de dados, existem alguns modelos, né, que não trabalham necessariamente, né, com os dados que a gente comumente pensa quando a gente fala em modelo, né? Então, boa parte desses modelos, acredito que a maioria, por enquanto, pelo menos, né, trabalha com dados que a gente pensa, né, como se fosse uma tabela. Então, a gente tem lá dados que tem informação de um cliente, quantas vezes ele acessou, e aquilo tudo pode ser organizado em informações tabulares, textuais, com números bonitinhos, né? Mas nem todos os modelos trabalham com isso. Existe um certo grupo de modelos, um certo grupo de técnicas, né, que é especializado em fazer esse tipo de inferência, esse tipo de previsão, baseado em outros tipos de dados. Esses dados não são limitados só a imagens e vídeos, tá? Pode ser dado textual, pode ser áudio e assim por diante. Mas aqui o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre como que essas técnicas estão sendo aplicadas em alguns domínios, para que a gente use dados de imagens para fazer previsões futuras, tá? Então, vamos começar aqui, né, falando sobre alguns possíveis domínios onde se pode aplicar esse tipo de técnica, tá? Seja machine learning ou deep learning. E existem dezenas deles, tá? Você consegue aplicar desde e-commerce, a rede social, ao setor financeiro, ao setor de saúde, transportes e assim vai. Então, para enunciar alguns exemplos aqui, vamos falar de alguns casos de sucesso específicos em visão computacional, ou seja, o modelo toma como input uma imagem e ele tenta fazer uma previsão, né? Um primeiro exemplo aqui, por exemplo, né, seria um tipo de modelo que consegue tomar como input uma imagem e tentar prever, tentar entender o que tem naquela imagem. Então, por exemplo, né, vendo essa imagem aqui, que é uma imagem super bacana, né? A foto é original e o modelo colocou aqui por cima esses quadradinhos, né? A gente pode ter, por exemplo, modelos que acessem câmeras de tráfego, né? Ou que estejam em veículos autônomos também, mas podem ser acessados via câmeras de tráfego, né? E esses modelos podem monitorar o fluxo dentro de uma cidade, por exemplo, né? Um modelo desse tipo, ele pode, por exemplo, detectar quantos carros tem ali, quantas pessoas estão transitando naquele pedaço da cidade, como é que estão as situações dos sinais de trânsito, né? E esse tipo de modelo pode ser usado, eventualmente, para melhorar a eficiência, né, do sistema de tráfego de uma cidade. Por exemplo, né, cidades grandes, né, eu venho em cidade muito pequena, isso aí não é muito relevante lá, mas aqui em São Paulo é extremamente relevante, né, um semáforo que seja bem calibrado, no sentido de que em alguns momentos do dia, né, você vê aquele semáforo que para 30 segundos para cada lado, de um lado não tem ninguém, né, tá aquela rua às moscas assim, e do outro lado tá aquela avenida entupida de gente, todo mundo parado esperando o semáforo abrir, né? Então, uma das possíveis aplicações desse tipo de coisa é, por exemplo, tentar ver quantos carros existem numa travessa de um lado e de outro e rebalancear dinamicamente o semáforo. Você tem uma rua com altíssimo fluxo, que precisaria ter 90% do tempo do semáforo aberto para dar vazão para aquele mundaréu de gente que está ali. E tem outra que tem 2 ou 3 pessoas passando a cada 10 minutos, né? Talvez fizesse sentido a gente, naquele período do dia, aumentar a abertura de um lado, diminuir do outro. Quando o fluxo se inverter, por exemplo, no fim do dia, faria sentido talvez fazer o inverso. E assim por diante, né?
Quando a gente fala, então, desse tipo de aplicação, tá? Normalmente o que se usa hoje em dia são aqueles subconjuntos de técnicas de machine learning, que são técnicas baseadas em redes neurais. Tá? Então, essas técnicas têm mostrado aí bastante sucesso na hora de entender a imagem, tá? Principalmente porque elas automatizam vários processos que antigamente, quando eu digo antigamente, isso até os anos de 2013, 2014, tá? 2012 começou, mas 2014, que a coisa já era mais prática, a gente fazia um monte de coisa na mão quando a gente trabalhava com imagem. Hoje em dia, o mundo é bem mais simples, tá? Me lembro do começo lá, eu tentando martelar um monte de problemas na mão. Hoje em dia, a coisa é bem mais tranquila, o pessoal às vezes fica bravo que o modelo de Deep Learning é pesado para se rodar, é difícil de fazer computacionalmente, mas antigamente, acredite que o processo manual era bem mais exaustivo, era bem mais cansativo, não só computacionalmente falando, mas para o ser humano que estava ali do lado tentando resolver o problema, né? E aí esse tipo de técnica, então, gente, né, não só nessa questão de tentar melhorar fluxo de cidade, né, e melhorar esse tráfego urbano que a gente tem, né, hoje em dia em grandes cidades, né, esse tipo de técnica ele é aplicado em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Mais uma vez, são técnicas genéricas no sentido de serem versáteis, tá, não de serem genéricas, né, de não relevantes, tá, e elas podem ser aplicadas não só lá, mas também, por exemplo, né, em exames médicos que envolvem imagens. Atualmente, boa parte dos exames médicos, não são todos de forma alguma, nunca vão ser, mas boa parte dos exames médicos envolve algum tipo de imagem. Então, por exemplo, hoje em dia, se aplica muitas vezes esse tipo de modelo para fazer um double check de alguns exames, né? A gente sabe que todos os exames que a gente faz, né, eles são laudados, exames de imagens, por um especialista, né? E o especialista, obviamente, consegue reconhecer as coisas nesse exame muito bem. A minha esposa, ela é médica e às vezes ela olha para o exame e fala, não, mas aqui tem alguma coisa no pulmão. Eu falo, mas não tem nada. Não existe isso aqui. Não... O que você está vendo? Ele fala, não, mas é óbvio que tem um negócio aqui. Eu falo, não, é óbvio para quem? Né? Então, assim, o especialista ele é muito bom, ele tem um olho extremamente treinado, mas existe uma questão com relação ao especialista. Tá? Não só na área médica, em outras também, a gente comenta mais sobre isso mais para frente, é que o especialista, assim como a gente todos, né, é um ser humano, certo? E o ser humano tem noite mal dormida, o ser humano fica cansado, o ser humano tem dor de cabeça, o ser humano se distrai, o ser humano digita errado, e assim por diante. Então, por mais que o especialista seja excelente em laudar essas imagens, né, alguns casos acontece alguma coisa passar, né? E esses casos acontecem muitas vezes porque a pessoa está cansada, ela está laudando aquilo lá o dia todo, ela teve uma noite mal dormida e assim por diante. Então, onde é que entra, por exemplo, né, um modelo desse tipo? Bom, esse modelo desse tipo seria como se fosse uma segunda opinião. O laudo é feito e o modelo vai lá e faz o laudo dele. Caso o modelo fale, olha, eu estou muito confiante que nesse raio-x de tórax aqui tem uma pneumonia, o especialista disse que não tinha, proceduralmente, o hospital faz o seguinte, manda para uma segunda opinião. Se a segunda opinião falar não tinha, é isso, não tinha, o modelo errou, ele erra mais do que o especialista, mas o modelo tem uma grande beleza, nesse contexto aqui e em muitos, né, é que ele é altamente consistente. O modelo pode estar rodando segunda-feira, 14h, depois que você comeu uma feijoada, ou ele pode estar rodando domingo, às 4h, ou ele pode estar rodando uma terça-feira, 10h. Se ele rodar para a mesma imagem, ele vai dar o mesmo resultado. Então, às vezes, esse modelo ajuda a mitigar um ou outro caso em que a gente podia ter um laudo que deixou alguma coisa de fora, né? Então, ele é um auxílio ao diagnóstico, né? Como a gente muitas vezes chama no contexto médico. Acreditem ou não, os dois modelos que eu falei para vocês, eles não são muito diferentes entre si, tá? As técnicas usadas são muito, muito, muito parecidas, quase a mesma, tá? Para se fazer aquelas duas tarefas, mostrando assim que é uma ferramenta bastante versátil, na minha humilde opinião. Esse mesmo tipo de modelo, né, e aqui sim você pode usar o mesmo tipo de modelo que a gente viu lá sobre a questão de gerenciar tráfego numa cidade, né, ele pode ser usado também, né, e é usado
junto com uma dezena de outros modelos, tá? Não é sozinho, não, para ajudar a gente a desenvolver aí algo, né, que o pessoal tem botado bastante esforço ultimamente, que é desenvolver veículos autônomos, né, ou veículos semi-autônomos, que sejam, né, e para se conseguir desenvolver um carro que ande na estrada, né, de forma autônoma, uma das coisas importantíssimas de se fazer é conseguir fazer com que esse carro detecte outros carros, né? Porque é só assim que ele vai saber como não colidir com outros veículos, certo? Então, do mesmo jeito que a gente pode usar certos tipos de modelos para fazer uma melhor gestão do fluxo de veículos numa cidade, esse mesmo modelo pode parar lá num veículo autônomo para fazer o gerenciamento de não colisão com outros veículos, com pedestres, com postes, enfim, e objetos em geral, certo? Falando aqui de uma outra aplicação, né? Uma que uma vez eu já trabalhei, há uns 5, 7 anos atrás, mas trabalhei, né? E é uma aplicação muito importante, é uma aplicação que ilustra também um fenômeno muito interessante, né? É a detecção de ervas daninhas, né? Então, quando você tem lá uma grande lavoura, né, é muito difícil para um sujeito ou para várias pessoas que trabalham nessa lavoura monitorar essa lavoura para pragas, de vários tipos, né? Por quê? Porque você teria que ficar andando lá no meio da lavoura, a lavoura vai crescendo, não fica trivial andar ali no meio, né? Não é a coisa mais simples do mundo. Então, o que acontece, né? Ultimamente, impulsionado muito pelo barateamento do sistema de câmera, né? Hoje em dia, ao contrário do que se era há 10 anos atrás, né? Obter uma câmera é uma coisa bem barata, né? A gente tem aí, às vezes, 5 câmeras num celular só hoje em dia, né? Então, hoje em dia você consegue ter um sistema aí de drone com câmeras muito, 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 muito boas, né? Por um preço extremamente acessível, né? Hoje em dia é muito comum que produtores usem esse tipo de sistema, né, para fazer um mapeamento da lavoura. Então, você tem lá o drone, ele vai sobrevoar uma lavoura, na região de São Carlos, onde eu estudei, né, de onde eu vim, era muito comum essa aplicação para os laranjais, ali em Araraquara tem fábrica de suco de laranja, e eles tinham muita importância para fazer o monitoramento bem de perto dos laranjais, porque se houvesse uma praga lá, poderia jogar a produção muito, mas muito lá embaixo, né? Então, fazer um controle dessas pragas, isolar essas regiões, enfim, retirar e tudo mais, era vital para lá. E aí, com um drone, você consegue fazer isso com baixo custo. Você não precisa contratar uma empresa com um helicóptero, que o sujeito vai lá e faz uma varredura e gasta um monte de dinheiro. Não, você constrói lá seus dronezinhos, muitas vezes vão ter autônomos, né? Eles vão navegar ali sobre a lavoura. Uma vez que essas imagens são obtidas, você consegue fazer uma análise delas e falar, ó, nesses pontos aqui tem muita erva daninha, nesse ponto aqui o solo está descoberto, ou seja, provavelmente o plantio não foi eficiente. Gente, para você ver o que aconteceu ali, está faltando nutrientes naquele pedaço. Nesse lugar aqui as plantas estão crescendo muito bem, estão sadias, né? E aí você consegue ter um monitoramento de uma lavoura, seja de laranja ou de outras culturas, né? Muito minucioso. E isso daí tem um impacto bastante importante na produtividade da lavoura, né? Porque você deixa ali um pedaço da terra que não vingou improdutivo ali, aquilo ali não vai te trazer resultados. Você deixa uma praga se alastrar, aquilo pode trazer um problema. Assim por diante, né? Duas últimas aplicações, prometo. Uma aplicação que eu tenho muita afeição por ela, porque eu trabalhei por muitos anos com ela. No doutorado eu trabalhei com ela, então é uma aplicação que me deu muita dor de cabeça, mas é uma aplicação muito relevante, muito importante, né? E que se faz com modelos de deep learning atualmente, né? Que é a aplicação de vídeos de segurança, né? A gente, quando fala de visão computacional, existem dois lados aí da visão computacional, vamos dizer, né? Por um lado, você tem um barateamento de câmera muito grande. Então, é muito fácil você colocar a câmera em tudo quanto é lugar que você quiser, né? Se você quiser na sua casa colocar 10 câmeras, uma em cada cômodo, o preço disso é acessível para uma pessoa comum, né? Lógico que sempre tem câmeras mais sofisticadas, mas um conjunto de câmeras é muito acessível atualmente, né? Em espaços aí que transitam muitas pessoas, isso é super acessível. Então, praças, shoppings, aeroportos, né? Lá tem câmera que não, você perde a conta.
Só que isso causa um problema, né? Se você tem 100 câmeras, 200 câmeras, 500 câmeras, quem que vai olhar para isso aí, né? Como é que você analisa essas câmeras todas? Porque você tem lá 500 câmeras, tá bom, tá filmando. O que você faz com isso, né? Muitas vezes você engaveta esses vídeos. Se algum dia der algum problema, aparece lá no Fantástico, veja as imagens, né? Depois que já deu um problema, que já aconteceu tudo, vai ter ali as imagens para apurar o que aconteceu, mas nunca, quer dizer, muitas vezes não se usa essas imagens para evitar alguma coisa, né? Evitar um assalto, evitar uma ação estranha, coisa do tipo, né? Nesse sentido, o jeito de se fazer isso, né, de se escalar esse processo, muitas vezes é usar modelos, né? Por quê? Porque monitorar 500 câmeras é muito difícil, né? Você não consegue colocar uma pessoa, meia dúzia de pessoas para fazer esse trabalho. Você precisaria de muita gente. Além disso, mesmo que você colocasse 500 pessoas, uma para monitorar cada câmera, monitorar um vídeo de segurança é extremamente tedioso, né? A gente hoje em dia perde atenção muito facilmente. Imagine você vendo um vídeo ali de um corredor de um shopping, onde passam pessoas e volta pessoas e vai pessoas. E nada acontece, né? Então, se notou também, né, que depois de 20 minutos, uma pessoa assistindo aquilo ali, o desinteresse e o tédio é completo e total, né? Então, um dos poucos jeitos de se escalar isso daí, mesmo que a gente tivesse pessoas suficientes para olhar para essas câmeras, seria automatizar, pelo menos parcialmente isso, porque é uma tarefa muito tediante, muito chata, é muito difícil manter, né, a sanidade e o nível de atenção, executando ela ali com toda a concentração do mundo por um dia inteiro, né? Nesse sentido, então, tem muita aplicação de modelo de visão computacional para detectar quando que alguma coisa estranha acontece. Esse é um exemplo aqui singelo que eu tive que lidar muito durante o meu doutorado, não é nem uma cena de filme, nem nada complexo assim, mas é, por exemplo, detectar que um sujeito entrou com um carrinho de golfe no meio da pracinha e estava passando lá como quem não queria nada. É mais engraçado do que perigoso, mas de qualquer forma isso me deu algum trabalho por algum tempo, certo? Então, fazer esse tipo de modelo é bastante difícil. E tem que ser feito com técnicas de visão computacional. Uma dificuldade muito grande que existe nesse tipo de aplicação é que muitas vezes só tem lá os dados, né, do ambiente pacato, onde nada acontece. Você pode ir lá e falar, eu preciso de 30 horas onde nada acontece nesse shopping aqui. O sujeito fala, não, pega os 2 dias aqui, tá aqui. Gente indo, gente vindo, gente indo, gente vindo, nada acontecendo. Mas você não consegue ter dados, né, de quando o problema acontece, né? Até porque são problemas que acontecem uma vez ou outra, são raríssimos. O próximo problema que acontecer vai ser diferente do anterior. Então, modelar com isso é bastante difícil, né? Você cai numa aplicação aí chamada de detecção de anomalia, né? Que pode ser usada tanto nesse contexto para achar uma coisa estranha que aconteceu no vídeo, quanto para fazer segurança de um servidor, por exemplo, né? Descobrindo quando alguém invade ali, tem um perfil de acesso meio estranho, mas é um problema muito, muito, muito legal e é uma coisa muito útil, tá? Você tem hoje em dia muita câmera, muito vídeo, muita foto sendo produzida e é humanamente impossível analisar todas elas, né? Com base nesse ponto aqui, antes de eu mostrar meu último exemplo para finalizar, acredito então que aprender mais sobre visão computacional tem se tornado, e eu chuto que vai se tornar mais e mais importante, porque eu, sendo uma pessoa que não participo muito de redes sociais, mas, enfim, vejo como elas funcionam, vejo que muitas vezes a gente está movendo certas coisas que a gente fazia antigamente via texto, para vídeo, por exemplo. Então, antes, né, a gente tinha lá problemas que eram exclusivamente de texto, por exemplo, analisar sentimento de um sujeito. A pessoa gostou do meu produto, gostou da minha marca ou não? Por quê? Porque a pessoa ia lá no Twitter ou numa rede social qualquer e postava lá um textinho falando, ó, detestei esse celular, adorei essa televisão, e assim por diante. Hoje em dia, o sujeito, muitas vezes, ao invés de fazer isso, vai lá e grava um vídeo, né, numa rede social, aí qualquer de 30 segundos, de 15 segundos, de 8 minutos, sei lá, né, e posta esse vídeo. Então, eu acredito que muitas das aplicações que antes eram, talvez, exclusivas de outras partes do machine learning, hoje também se tornam parte
né, do mundo de visão computacional, né? Muitas vezes você tem que analisar sentimentos, você vai ter um vídeo para analisar, ou uma foto, ou algumas fotos, né? Então, nesse sentido, acho que é uma área que ganha bastante importância e relevância, né? E como o volume de vídeos, fotos, imagens que são postadas é incrivelmente grande, é humanamente impossível analisar um por um, porque ninguém daria conta, todo mundo enlouqueceria de ficar olhando para esse monte de vídeo, imagem e tudo mais. E para encerrar aqui, prometo que é o último, para descontrair um pouquinho, mostrar um exemplo aqui que não tem uma aplicação prática, imediata e direta aqui, tá? Mas é um exemplo que eu gosto bastante, né? Que é tentar fazer com que pessoas que não sabem dançar muito bem, né? Assim como eu, consigam parecer que dançam bem. Inclusive, né? Eu vou me casar aí daqui a um tempo, né? Eu preciso dançar uma valsa. Eu já vi vídeos de outras pessoas dançando valsa que dançam mais ou menos como eu. Não vai ficar um vídeo bom o meu também. Então, eu gostaria muito de poder fazer uso desse tipo de abordagem para parecer que eu danço bem ali em uma valsa, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui o meu áudio com vocês. Só um segundinho, já está compartilhado. E mostrar para vocês a última aplicação aqui da noite. Todo mundo consegue ouvir meu áudio? A música tocando, né? O que vai acontecer aqui, tá? Bom, existe um vídeo, né, um clipe oficial lá do Bruno Mars dançando. Ele vai dançar lá no clipe, né, a música dele. E tem duas pessoas ali que não necessariamente dançam muito bem, elas vão fazer uns movimentos, né, mais ou menos aleatórios ali. E qual que é o propósito da aplicação aqui? A ideia é tentar capturar a posição em que o Bruno Mars está, ou seja, onde é que está o esqueleto dele, como a gente diz em visão computacional, onde é que está a mão, onde é que está o braço, onde é que está o cotovelo, as pernas, né? Saber se ele está com a mão para cima, os braços abertos, enfim, né? E capturar também a posição dos outros dois indivíduos aqui. Uma vez feito isso, um segundo modelo entra em campo, né? Para tentar gerar essas pessoas aqui na mesma posição em que o Bruno Mars se encontra. Ao fazer isso para o vídeo inteiro, vai dar a impressão que essas duas pessoas vão dançar exatamente igual. Bom, da minha parte era isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora nesse frio, pelo menos aqui em São Paulo, frio, né? Agradeço muito. E agora a gente abre para as perguntas aqui. Fiquem à vontade a perguntar para nós todos aqui. E eu tá lá fora, porque aqui tá quente demais, tá gostoso. Muito obrigada, professor Thiago, muito obrigada. Obrigada a todos, professora Jéssica, professor Caio. Agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer para os nossos super-heróis. Perguntas? Dúvidas? Perguntem, pessoal, não é toda hora que a gente tem um time de elite desse preparado assim, tipo uma quarta-feira à noite, né? Perguntem. Renato, Ari, por favor, professor gosta de pergunta. Mamed, Paulo Teixeira, faça uma pergunta para a professora Jéssica, vá. Ela queria tanto que vocês fizessem uma pergunta para ela. Vamos lá. Professora Jéssica, qual a sua estratégia? Estou brincando. Para ampliar as vendas agora no Black Friday. Será que tem que ter estratégia? Sim! Sem perguntas? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado, espero que a noite tenha sido proveitosa para vocês. Eu gostei bastante. Tivemos algumas aplicações relacionadas a dados estruturados, dados não estruturados. Temos diversas formas de dado, não é? E de acordo com a problemática, a dificuldade, nós vamos também melhorando os algoritmos para a tomada de decisão. Olha lá, vamos lá. Algum colega está falando aqui, peraí. Quem quer responder essa? Algum consenso?
para Customer Success Manager, para se iniciar nas análises de clientes? Alguém quer responder isso? Jéssica? O que ninguém quiser fica para o Thiago, tá? Que ele é o nosso pós-doc. Então, quanto maior o cargo, maior a potência, né? Como ele fez graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né, Jéssica? Tudo que você não quiser acredita, não é que não sabe, não quero, passo para ele. Você manda bem nessa, Jéssica? Fica para você essa? Pode dividir eu e o Caio, porque, enfim, os dois falamos um pouco sobre CRM, então eu acho que a gente pode falar sobre CRM, os dois, acho que fica legal, a gente pode complementar uma ou outra. Ana, foi você que falou, a gente gosta muito de segmentar os clientes em primeira instância, porque para que a gente fale com um grande... Vou voltar. Um grande... poder das empresas é o cliente que ela tem. Então, o conhecimento dos clientes faz com que você tenha ações mais acertadas. Acho que a primeira coisa, quando você está falando de Customer Success Management, enfim, qualquer que seja em relação ao cliente, é saber qual é a pessoa com quem você está falando. Não adianta nada eu mandar uma comunicação para você que pouco te interessa, não adianta nada eu mandar para você um produto que pouco te interessa, não adianta eu, enfim, te oferecer produtos que não fazem sentido para você. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é segmentar esse cliente. Então, quem é esse cliente? Do que ele gosta? O que ele tem feito no seu histórico? Daí, professora, tá bom, como que eu segmento isso? O que eu tenho no banco de dados que vai refletir qual é o comportamento daquele cliente? Então, eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo de que aconteceu na telefonia. Opa! Qual o produto que esse cliente mais utiliza? Então eu vou dar aqui, pensando um pouquinho no que a professora falou de fidelização, então eu vou dar para eles recompensa de acordo com tal e tal características que ele mais usa. Então eu sou cliente que compra mais tal produto. Qual a minha faixa de renda? Eu posso, se eu indicar para você uma Ferrari, provavelmente você pode comprar, mas não são todos os clientes que podem comprar uma Ferrari. Então, assim, para a gente trabalhar um pouco com os clientes no gerais, eu sempre aconselho que a gente conheça primeiro o cliente, a primeira coisa, segmente os nossos clientes, e a partir do conhecimento do que a gente tem deles, com as bases, com as informações que a gente tem dentro de casa, a gente oferece o que melhor combina com cada um deles. Acho que é esse o meu princípio de análise para clientes. Caio? Para falar, né? A Ana colocou, né? Ana Crespo, ela colocou como essa parte de iniciar nas analíticas dos clientes, né? E em seguida ela complementou perguntando de algumas ferramentas básicas, de recursos. Então acho que é bem o seguinte, é bem isso que a Jéssica colocou. Primeiro, a gente precisa conhecer o cliente. Então, na parte de conhecimento, né, dentro da estatística, a gente tem uma parte inicial que nós chamamos de estatística exploratória, né, de análise exploratória. Ou seja, nós vamos explorar mesmo os nossos clientes. Vamos saber quem são as pessoas, qual a característica de cada um. E aí, de ferramenta, de recurso básico para isso, né, a gente pode começar bem do básico mesmo. Nós temos, por exemplo, o R e o Python são ferramentas que auxiliam bastante na parte de análise estatística, mas antes disso a gente tem o próprio Excel, nós temos ferramentas nós temos ferramentas de BI, né, que também auxiliam a parte aí, o Tableau, um ClickView, um Power BI. Então, nós temos diversas ferramentas que ajudam a gente a ter um pouco essa visão. A gente explorar esses clientes e muitas vezes colocar isso ali numa coisa visual. Às vezes, tem muitos problemas, né? A gente falou aqui de várias aplicações de analytics, falamos de modelagem, chegamos na parte de deep learning, mas tem muitos problemas e muitas questões como essa que você colocou, de iniciar um estudo sobre clientes, que são resolvidos com uma simples exploração e uma parte de visualização. A gente colocar aquilo ali em alguns gráficos, ver qual a idade dos meus clientes, qual é o gênero dos meus clientes, a escolaridade, o perfil de renda. Então, eu colocar isso em gráficos, eu colocar isso numa parte visualizável, eu construir um storytelling em cima desses clientes, é algo que não é tão complexo quanto algumas coisas que a gente falou aqui, mas que resolve grande parte dos problemas que a gente tem. Então, de ferramenta, muitas vezes, de ferramentas básicas, recursos, a gente pode utilizar o que a gente tem disponível, ali de um Excel, ali de uma ferramenta de BI, e se a gente tem a possibilidade, a gente pode ir aumentando ali e se aprofundando nessas análises ali com R, com Python ou com outros
tipos de ferramenta de Big Data aí também. Quer colaborar mais alguma coisa, Thiago? Tranquilo? Posso passar? Que já está a hora bastante avançada. Isso, claro. Que legal. Pergunta para todos. Algum de vocês já utilizaram Markov para algum problema? Que pergunta pesada. Usaram Markov para alguma coisa? Thiago, você já usou? Sim, eu acho que nesse tipo de aplicação, assim, eu vou dizer uma que eu já usei, tá? Sei que tem muitas aplicações, mas assim... Eu sei, porque eu te perguntei. Por exemplo, você pode usar no caso de língua natural, de análise de língua natural. Então, existe um tipo de processo na NLP chamado de post-tagging, e eu não sou uma pessoa muito boa de gramática, tá? Então eu vou pedir para vocês me perdoarem se eu falar alguma bobagem do ponto de vista gramatical, mas você tem lá, por exemplo, uma sentença para analisar, e você pode achar o sujeito, o predicado, o objeto direto, e coisas desse tipo. Por que que é muito bacana usar uma cadeia de Markov nesse sentido? Porque quando você forma uma frase, os elementos se encadeiam numa certa ordem. Se você fosse tentar gerar as tags para ele de forma independente, às vezes você acaba gerando umas incoerências muito grandes, sabe? A sequência ali com os termos que você gerou de output não fazem sentido. Um outro tipo de aplicação também na área de texto, esse que eu tenho um pouco mais de familiaridade com, que a gente usa também isso, é para fazer o que a gente chama de NER, que é Named Entity Recognition. Você saber o que cada termo de uma palavra significa. Então, você tem lá, por exemplo, o chatbot, usa muito isso. Quando você digita lá no texto, e o chatbot vai tentar entender esse texto, ele tem que entender o genérico da coisa, que é, qual que é a intenção do usuário? Ele quer consultar uma fatura. E ele tem que entender o específico, que é qual que é o nome do cartão que ele quer consultar. Para você poder fazer uma ação, você precisa saber o geral, o que você vai fazer e sobre quais elementos. Muitas vezes, quando você quer construir um NER, uma das coisas comuns de se fazer é tentar detectar nomes de pessoas, nomes próprios. E quando você vai detectar nomes próprios, vou dar um exemplo aqui meio bobo, mas que acontece, tá? Aí você tem nomes próprios que ficam confusos com outros nomes. Por exemplo, imagine que você tem um nome Thiago Santos, certo? Thiago Santos dava problema no primeiro NER que eu desenvolvi em algum ponto na vida, que era o seguinte: o meu modelo falava que Thiago era o nome de pessoa e Santos era a cidade de Santos. Eu falava, mas não faz sentido. Santos veio depois de Thiago, Santos é o sobrenome de Thiago. Para você tirar esse tipo de problema, você pode aplicar uma ferramenta desse tipo, e aí você consegue driblar essas incoerências. Ou seja, você consegue tentar ali incorporar a sequência e o link entre os termos para não ficar cada output de forma independente, de forma que apareça Thiago Santos, Thiago nome, Santos cidade. E aí o resultado virou uma bagunça completa, certo? Tá ótimo, Thiago, para ter uma ideia, que legal. Última pergunta, eu vou fechar, que eu preciso encerrar esse evento da FIA. Um colega está perguntando como é que faz para entrar na área de ciência de dados, não é? Qual é a minha recomendação? Começa devagarzinho. Faz um curso de estatística aplicada, depois você pode fazer um curso de machine learning, pode fazer um curso de deep learning, participe das comunidades, participe onde os cientistas estão. Quer ser um cientista, ande com cientista, né? Quer ser referência e siga o Labdata, participe aqui conosco dos eventos. Linguagem de programação, pode começar com R, pode começar com Python, então tem ferramenta gratuita, você tem o Kaggle, que é um repositório, um banco de dados, então vou pegar os dados no Kaggle, vou comprar um bom livro para começar a estudar, basta querer, né? Na verdade, basta querer um bom livro, na internet também tem livro gratuito. Base de dados a gente consegue gratuitamente no Kaggle, não vou gastar em software, então no primeiro momento você vai ter um esforço pessoal. Agora, se você quer ir mais rápido, né, ficar quântico, quer acelerar, eu recomendo fortemente que você faça aqui um curso do Labdata, um dos nossos cursos. Vamos começar agora semana que vem, né? Dia 10 já começa a nossa última pós desse ano, enfim. Então, você pode fazer um curso ou fazer voo próprio. O fato é, todo mundo, de todas as áreas, não importa se você é um advogado, se você é um médico, um jornalista, um pintor. Professor, eu sou um pintor. Amém. Vamos usar Deep Learning? Então, não importa qual é a tua área de atuação, o importante é todos os profissionais vão precisar desenvolver uma habilidade em analisar dados, de uma forma ou de outra. Agora, aqueles que chegarem primeiro, né, estiverem na frente,
diminui a probabilidade de serem substituídos por um robô, né? No final do dia, a verdade é essa, porque os robôs estão cada vez mais acelerados, e se a gente não conseguir entrar de igual para igual, né? Pensar rapidamente, codar, fazer código, enfim, pode ser que a gente, né, seja substituído. Então, vamos ser humano, vamos criar, vamos pensar, vamos fazer. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada, professor Sky, obrigada, professora Jéssica, obrigada, professor Thiago, obrigada, Fabi, obrigada, César, obrigada pela FIA, obrigada por toda a retaguarda, obrigada a todos que estão aqui conosco, tá bom? E desejo para vocês muito sucesso e prosperidade. Fabi, aquela Maserati para você. E César, aquela Porsche, praga de professor pega. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo evento. Tchau, galera. Beijo, tchau, Elite do Labdata. Tchau, 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 pessoal. Boa noite. O Labdata é o lugar de nerd feliz.